Eu sou legal, eu sou gente boa, meus amigos. Mas você não me ajuda, né? Vamos lá. Pera aí, o que tá torto. Começando? Então, voltei aqui. A gente tá no domingo, às 2 da manhã. E eu preciso fazer o vídeo pra segunda. E o vídeo vai ser sobre os jogos zerados de 2024. Porque eu vi que vocês gostaram do vídeo de jogos zerados de 2023, né? A gente vai ter, tipo, 2 vídeos de jogos zerados esse ano. Por quê? Porque é 2024 e 2023, né? Não tem como eu fazer jogos zerados de 2025 ainda. Então, vamos começar aqui, ó. Dessa vez, eu vou começar dos nota 6 até os nota 10. Entendeu? Então, vamos lá. Esse ano a gente tem vários nota 10, hein? Começando aqui por Infamous Second Son e, logo em seguida, Infamous First Light em nota 6. Vocês podem pensar assim, mas Infamous é muito bom, eu gosto muito de Infamous. A questão é a seguinte, o meu problema com Infamous foi que eu achei chato. Achei chato e... assim, é muito legal os poderes de ambos, eu vou falar de ambos os jogos logo porque... pô, vou falar de ambos os jogos porque são iguais, né? É a mesma coisa os dois jogos. A história... eu acho que eu joguei esse jogo muito tarde. Porque se eu tivesse jogado mais cedo, eu joguei no PS5. Se eu tivesse jogado mais cedo, talvez eu gostasse desses jogos. Porque assim, eu achei a história deles muito simples. Muito infantilizada, assim, muito infantiloide. E a parte boa mesmo é usar os poderes. Essa parte é muito boa. De resto, tudo pra mim foi, tipo, jogando pra acabar logo. Entendeu? Então esse é o problema meio com esse jogo. É legal a parte de você poder ficar bom ou ruim baseado nas suas ações? É. Mas... gente, eu vou falar a realidade. Eu nem lembro direito desse jogo. Porque assim, foi tão... passou tão... direto pra mim, assim, que eu joguei pra conhecer. Eu joguei até o First Light. Eu não gostei nenhum dos dois. E depois desses aqui tem The Longing, que é o terceiro nota 6, que são os nota 6 que a gente tem. The Longing é um jogo onde você tem que esperar. É basicamente esperar. O seu bonequinho, o rei diz que a gente tem que esperar pra sair pra superfície depois de tanto tempo. E aí, a gente espera. Você pode esperar jogando, você pode esperar sem jogar. Eu, pessoalmente, esperei um pouco, eu joguei um pouco pra... tipo assim, o jogo é muito lento. Você clica, o bichinho vai indo, aí você vai fazer outra coisa. Aí quando você voltar, ele vai estar fazendo a coisa que você falou pra ele fazer ou não. Porque pode já ter feito. Aí você clica de novo, aí espera, porque ele é bem devagarinho. Então, muito do que eu fiz no jogo foi vagar, depois voltar para o lugar que eu tava, deixar meu bichinho sentado, lendo um livro. Só que ele não tinha muitos livros, porque infelizmente é chato, né, gente? Porra, falar mais o quê? É basicamente um jogo onde você tem esse, entre aspas, bichinho, que não é um bichinho, mas é como se fosse um pet. É o mesmo conceito de um Tamagotchi. E aí você vai guiando ele durante essa jornada. Você pode ou não fazer com que a espera dele seja melhor, arranjando livros pra ele, dando ele o que fazer. Eu pessoalmente esperei. E afinal, não é essas coisas tudo, assim, não é tipo, que incrível. E aí, o nome do bichinho é Shade, né? E aí você tem várias chances de fazer esse Shade, esse bichinho se sentir melhor. Eu, pessoalmente, ligava de vez em quando pra ver, e aí tirava de novo. Quando o computador chegou a 0, eu liguei pra andar com ele, e aí eu acabei o jogo. Nem lembro o final, porque não foi incrível assim. E... assim, o jogo tem seus méritos. Por exemplo, você não pode acionar o tempo. Você não pode adiantar o tempo de forma artificial com o computador. O jogo percebe isso e ele te faz alguma coisa no jogo pra te castigar. Então, tem os seus méritos. Eu, pessoalmente, achei que ia ser muito mais interessante que isso, do que
foi de fato. Então eu botei nota 6. Mas recomendo que vocês joguem para ter suas próprias conclusões. Não é bem um jogo, né? É mais um... É um VPatch que você espera. Você tem que esperar um ano, eu acho. É um ano pra você entrando todo dia ali, ou você deixando ele rodar em segundo plano, fazendo suas coisas, né? É um jogo idle. Agora vamos pro nota 7. Nota 7 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nota 7. Que começa com... Assim, vou explicar que a maioria dos nota 7, pra quem não viu o outro vídeo, são jogos que são ok. São jogos comuns. Os nota 6, já não... A menor nota que tem é 5. Que são ruins mesmo. São jogos ruins. Eu mordi a língua. Jogos ruins. Nota 6 são jogos... entendeu? Mais ou menos. Nota 7 são jogos comuns. Não são incríveis. Que aqui a gente tem Kingdom Two Crowns. Foi muito bom jogar, mas foi muito bom jogar porque eu joguei com o Lila. Assim, você tem dois bichinhos na tela dividida. E aí você vai fazendo as coisinhas pra liberar seu reino do miasma. É legal. É bem legalzinho. É divertido quando você joga com os amigos ali. Mas com o tempo fica repetitivo, né? É a mesma coisa várias vezes. Você tem que fazer 5 vezes isso, se não me engano. As coisinhas. Como é que eu digo? Você tem que fazer 5 vezes os seus objetivos em 5 ilhas diferentes. Aí se você perde, volta. Demora um pouco para realmente ir pegando os trilhos, porque o jogo não tem menus, né? É tudo com base no você ir aprendendo enquanto morre milhões de vezes ali. Quase um roguelite. Aí aqui tem Trials of Mana, que eu tinha grande esperança por Trials of Mana, mas que eu descobri que é um jogo muito... Outro problema aqui, que é um jogo muito infantil. Até mesmo para um JRPG que a gente espera menos, assim, né? O jogo, além de ser feito... O jogo, além de ter cara de barato, os modelos são bem baratos. Vários personagens se repetem, tipo... vários monstros ao mesmo tempo são o mesmo monstro. Aí vários NPCs são o mesmo NPC. E aí tem aquele tropo de às vezes os personagens ser quíntuplos, porque eles não têm dinheiro pra fazer 3 modelos diferentes, 4 modelos diferentes, 5 modelos diferentes. E eles fazem com que o personagem sejam gêmeos, né? O jogo deixa você escolher você escolher 3 heróis entre os heróis que o jogo tem. E é isso. Você joga ali. Pode ser mais difícil ou mais fácil com base nos heróis que você escolhe. Tá no nota 7 aqui. Eu infelizmente tive a tristeza de escolher pela aparência dos heróis. Escolhi um dos piores que tem lá, que é uma menininha. Que tem um bastãozinho. Um bastãozinho não. Qual é o nome daquilo? Um nunchaku? Não sei se é um nunchaku, uma coisa de bater. Escolhi ela e ela é péssima. Então eu tive problemas no jogo por causa dela. Mas eu zerei e é isso aí. Não quis fazer pós-game nem nada. Achei muito bobo. Tudo bobo. Por quê? Porque se o jogo fosse só bobo, podia ser divertido. Mas o jogo é bobo e barato. Então não me divertiu tanto. Além das batalhas terem sido todas, tipo... Tem a mecânica de você desviar, mas é sempre... Pra mim foi sempre... agora eu vou tomar poção pra não morrer. E ficar tentando não morrer tomando poção, porque a personagem lá tá me atrapalhando, tá ligado? E o próximo aqui é Harvest Moon, o primeirão de SNES. O primeirão de SNES. E ele tá na nota 7 aqui. E eu tenho uma coisinha com esse jogo. Por quê? Porque eu jogo ele desde que eu sou criança. Joguei muito ele. Joguei no SNES Station, né, do PS2. E é o meu Harvest Moon. Era meu Harvest Moon favorito, né? Hoje em dia eu não sei se eu tenho um Harvest Moon favorito, porque esse aqui era o que eu achava mais bonitinho, né? E... assim... é muito simples. Não tem muito o que dizer, além de que é muito simples. E
por conta da simplicidade, claro que é o pioneiro, né? Como é que ia ser menos simples? Por conta da simplicidade, acaba sendo muito... quase um estorvo jogar o jogo, porque vira um trabalho, de fato. É, assim, recomendo pra todo mundo que gosta de Harvest Moon jogar, mas é muito simples. Então não dá pra esperar muita coisa. Mas que é bonito, é. Eu acho bem bonito. Pixel art eu acho bem bonitinha. Inclusive, acho mais agradável do que a de Stardew Valley, que eu acho feia. Apesar de Stardew Valley ser um jogo muito melhor do que todos os Harvest Moon, né? Enfim. Logo depois a gente tem aqui o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que eu também falei no outro vídeo. E aqui continua do mesmo jeito. Ele tá aqui, nota 7, é um jogo ok. Eu joguei dessa vez, se não me engano, com o Lila. E é isso, não tem muito o que falar. É o mesmo jogo que eu joguei da última vez. É um jogo ok, dura suas 2-3 horas. Eu acho que até é muito, se for isso. E você desce o cacete em todos os bichos, acaba e vai fazer outra coisa. Eu joguei provavelmente num dia que não tinha mais nada pra fazer. Que é como eu jogo esse jogo, basicamente. Aí depois a gente tem Immortals of Avelon. Avelon? Ou é Avelon? Avelon. Deixa eu ver. Avelon. Que é um jogo de tiro com magia. Você tem uma manopla e você atira nas coisas com a sua manopla de mágica. Assim, estranhamente foi um jogo muito bom de se jogar, muito gostoso, mas o desempenho estava uma merda no PS5. Então, inclusive ele não tem pra PS4, né? Não tem. O desempenho estava uma merda. Tava muito ruim o desempenho. Então assim, caiu, né? Nota 7. Os designs são ruins. Eu acho muito feio esse negócio dessas magias cheio de carecos. Tem aquele outro jogo que lançou que tinha a menina mágica também. Esqueci o nome, ó. Nem joguei. Também achei uma merda. Eu acho que é uma tendência a fazer essas magias com coisa dourada, com coisas místicas assim. Não sei. O que eu acho legal desse jogo é justamente os símbolos de mão que eles fazem com os... Esse jogo é legal porque... Enfim, gente, esse jogo não é muito bom, não. Ele só é legal pra você passar o tempo. Você não tem mais nada pra jogar, quer testar? Você joga. Os gráficos não são ruins, o desempenho é péssimo. E às vezes tem uns puzzles que você fica com raiva. É isso. Não, a história não é interessante. Eu não lembro de uma parte da história que eu fiquei tipo... Caralho, que história pica! Meu Deus! Vamos descobrir alguma coisa incrível sobre o personagem. Os designs são ruins, a história é ruim. Não é que é ruim, é que é desinteressante, entendeu? Mas poxa, eu tô reclamando, gente, porque eu tô no nota 7, né? Daqui a pouco eu vou começar a falar bem dos jogos. Nota 7, inclusive, não é nem um jogo ruim. É jogo ok, né? Mas... eu acho que é... eu acho que esse jogo aqui não ficou famoso por ser bom, né? Infelizmente. Pô, um jogo bom é sempre bom, né? Um jogo melhor é sempre bom. Esse jogo aqui é ruim. Pô, fazer o quê? Pra não dizer que todos os designs são ruins... Todos os designs são ruins. A casa inicial do protagonista é bem legal. E o conceito de uma cidade feito em uma ponte gigante, que se não me engano é isso, também é bem legal. Eu gosto de conceito dessas coisas, eu gosto, pô. Barco voador, também gosto. Então essas coisas são legais. Mas o jogo em si é chatão. É chatão. A aparência dele. Dar tiros com nossa manopla mágica é bem legal. É isso que eu lembro do jogo. Também acho os outros personagens que tem no jogo bem chatos. Então, eu não lembro de nenhum deles. Eu lembro que tem um cara que parece um indiano. E... é isso que eu lembro. Próximo. Bomberman Jetters. Bomberman Jetters. Eu lembro, isso aqui eu joguei, ó, no emulador de GameCube. Porque eu queria jogar no emulador de PS2, né? Eu tenho um PS2, viu? Queria jogar no emulador de PS2, mas o de PS2 ficava uma merda. Então eu joguei no emulador de GameCube. E eu gostei. Eu já tinha jogado esse jogo quando eu era criança no PS2. Mas o PS2... lembrei. O PS2 só tem em japonês.
Eu joguei no PS2 e quando eu era criança porque eu sou maluco. Eu queria muito jogar, eu adorava esse jogo. Então, eu joguei de novo no GameCube, que tem em inglês. E a diferença é que no GameCube é quadrado, né? No do PS2 ele conseguia fazer a tela esticadinha. É um jogo muito bom. Quando eu era criança não conseguia jogar, não conseguia zerar. Porque tava em japonês e eu sou meio burrinho, né? Então eu consegui zerar e foi bom. O personagem foi bom. Tem que dizer, não tem história nesse jogo, né? Tipo, a gente vai lá, joga bomba. Não é um Bomberman de cima, é um Bomberman que você controla. O Bombermanzinho, ó, baseado naquele anime. Eu não sei se o anime é baseado no jogo ou se o jogo é baseado no anime. Mas tem um anime também, eu vou botar fotos. E eu tenho um fanart aqui, ó. Eu não sei. Vai contar como essa, vai contar. Tem um fanart aqui. Eu também tinha eu tenho fanart dos outros jogos aqui, gente. Eu tenho fanart do Harvest Moon. Eu não sei se vai aparecer antes ou se vai aparecer agora. Eu tenho fanart do Harvest Moon. Eu tenho fanart do... É desses que eu tenho fanart. Do Kingdom Two Crowns eu tenho fanart também. E do... que mais? Por enquanto só desses. Bomberman Jetters. Foi divertido jogar. É bom, você evolui os monstros, né? Porque é uma coisa assim que você tem os monstros que não são itens. Mas a cada bomba diferente que você tem monstros diferentes. E aí você usa esses monstros pra tipo, modificar o cenário. Tem um monstro que é um tubarão, aí você nada em cima dele. Aí, por exemplo, você pega umas frutinhas pelo cenário e evolui o tubarão. Aí quando você evolui o tubarão, você pode nadar mais rápido com o tubarão. Enfim, tem vários bichos com vários poderes diferentes. É bem legal. Diferente do Immortals of Evil, né? Esse aqui é bom mesmo, assim. Dava até pra estar mais pra cá. Não sei porque eu botei em 7. Deve ter sido na época lá que eu devo ter ficado com muita raiva do jogo por algum motivo. Ah, e tem um boss secreto. Que você só consegue esse boss secreto se você pegar todos os... eu não lembro o que era que você tinha que pegar. Algum item. Talvez seja um adesivo, alguma coisa pelo jogo. E aí você consegue em todas as fases. Isso é muitos. Aí eu devo ter botado aqui porque eu fiquei com raiva disso, né? Como é que eu não posso enfrentar o boss secreto, caralho? Botaram atrás da pior coisa possível. Depois a gente tem a nota 8. Nota 8 a gente só tem 2. A gente tem Kingdom Two Crowns Northlands. Que é o Kingdom Two Crowns com as coisas nórdicas. Tá no 8 aqui, porque ele é melhor que o Kingdom Two Crowns comum. Aí você me pergunta assim, mas ele tem coisas especiais? Poucas, mas tem. Cada personagem agora pode carregar também, além da sua montaria, um artefato. Tem o martelo de Thor, aí tem blá blá blá. E tem vários bichos ali da mitologia nórdica, né? Nórdica, que são bem legais. É isso. E agora a gente tem Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Dark Souls 2 tá aqui, gente. Dark Souls 2, eu adoro Dark Souls 2. O problema é que Scholar of the First Sin me deixou extremamente puto. Eu tenho no PC DS2. Eu tenho ambos. O DS2 comum e o Scholar. DS2 comum eu tenho 264 horas de jogo. E o Scholar eu tenho 52 horas de jogo. Pra tu ver. Porque eu joguei o Scholar 2 vezes e zerei. O Scholar te deixa louco, de maluco, velho. O jogo, ele adiciona muito mais bicho. Ele diz que é a versão melhorada, né? Porque assim, o Scholar é a versão que saiu pra PS4 do Dark Souls, né? PS4, Xbox, do Dark Souls 2. E aí eles não... Eu não sei, se não me engano, eles não botaram a versão normal também. Só botaram o Scholar. E o Scholar, tipo assim, é melhorado. Tem gráfico melhor. Entre aspas, posicionamento de inimigos melhor. Itens modificados. Mas, assim, o posicionamento de inimigos é péssimo. É a pior coisa possível. Quando você chega na parte de lava do jogo, você fica louco, velho. Fica louco. É muito, muito ruim, assim. Mas, zerar 2 vezes. Eu acho que fica na sua cabeça o bagulho. Você quer continuar pra acabar logo, velho. Todas as áreas viram nesse jogo aquela área que tem no final do... Lá pra frente do Dark Souls 2 tem uns magos que soltam poder na parte de água. Todas as áreas viram isso. Todas.
Então você fica louco. Só que aí você vai pra DLC, as DLCs, né? São 3. E as DLCs têm a mesma dificuldade do jogo base. Na versão comum. Eles não... E no jogo comum, quando você sai do jogo comum e vai pra DLC, as DLCs só fica muito difícil. Por quê? Porque provavelmente os caras já sabem. Bicho, eles não souberam, velho, fazer as DLC no jogo base pra ficar parecendo com o jogo. E aí eles relançaram School of the First Sin e adaptaram pra DLC, pra dificuldade da DLC. Enfim, o jogo tá aqui na nota 8. E não é um jogo ruim, ele só é um jogo que te frustra muito, assim, injustamente. Próximo, nota 9. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos. Começando aqui. Nota 9. Nota 9 tem uma coisa na nota 9, gente. Nota 9 é tipo assim, é nota 10. Enquanto a nota 10 é tipo 11. Nota 9 os jogos são perfeitos. São muito bons, assim. E nota 10 os jogos são perfeitos, entendeu? Tipo assim, é os jogos mais picas. Nota 9. Demon's Souls, o primeiro. Demon's Souls. Que é o Demon's Souls Remake. Entendeu? Demon's Souls Remake, não vou falar que é um jogo perfeito, até porque tá na nota 9. Demon's Souls Remake tem problemas com a direção de arte. Por quê? Se não me engano é a Bluepoint que fez o remake. Deixa eu ver. Bluepoint, ela tem um problema muito grande com o design, porque ela faz o seguinte. A From Software inventou o design, né? Ela chega no design e pega e faz assim. Vou mudar. Mudar pro que parecer mais legal. Não importa o que o diretor de arte pensou antigamente. Não importa nada. Tudo é o que parecer mais legal. E eles têm a mania de colocar verde e laranja em tudo. Tudo fica com a cor verde e laranja. Então assim, tem muitos problemas de design. Mas foi o Demon's Souls que eu joguei. Tem problemas, eles mudam as estátuas. Os caras, eles mudaram o design do inimigo, velho. Não faz sentido. Tem vários vídeos gringos que explicam todos os problemas. Eu tenho aqui meu personagem de Demon's Souls, ó, que eu criei. E basicamente é um jogo bom. É um jogo mais simples do que os outros da From, porque foi o pioneiro, né? E que é quase 1 para 1. Não em design, né? Mas em mecânica. E é isso. Não tenho muito o que falar mais. Tem que jogar pra ver. Tá só no PS5, né? O que é um problema. Tá preso no PS5. Só que também você não perde tanto assim por não jogar, entendeu? Você pode jogar o original também. O jogo é... apesar de indecisão artística, os gráficos terem ficado piores do que se eles tivessem seguido a ideia original, os gráficos são lindos. É um dos jogos que tem os gráficos mais bonitos do PS5. E eu acredito que as animações de matar os inimigos quando você dá o backstab ou o parry são incríveis. É muito assim, tipo, o bicho dá porrada pra porra. Tem um problema que eu achei, que é você não poder usar a espada em 2 mãos. Por exemplo, se você usar a espada em uma mão e a espada na outra mão, você não vai bater como se... Você não vai usar as duas, tipo... Você vai bater como se fosse uma só. Tchum, tchum, tchum. Então, achei esse um problema. É como se você estivesse com... É como se o seu personagem não soubesse que ele tem uma espada em cada mão e que ele pode usar ambas. Entendeu? Mas é isso. Próximo, Inscription. Inscription é um jogo de cartas, onde você joga contra um monstro, uma pessoa, uma coisa, numa cabana. Não sei se eu posso dizer muito mais que isso. Tá nota 9, gente. Joga em Inscription. Eu não posso dizer mais que isso. Tem que jogar Inscription pra saber. Se eu disser, é spoiler. Eu acho que tudo que eu disser é spoiler. Mas é um jogo de cartas. Um deck builder, um dos melhores que tem. E é misterioso e tem lore. Então jogue. Você vai ficar um plot twist, velho. Tem uma... Nossa, o jogo é muito bom. Jogue. Próximo, Catherine. Eu acho que eu vou botar uma fotinha do Inscription aqui, só pra ficar claro. Porque assim, eu não disse muita coisa, né? Mas vai ter uma fotinha do que o jogo é, pra vocês verem. Próximo, Catherine Classic.
Catherine é um dos jogos feitos pela Atlus, com a direção de arte, com os designs, né, do Soejima. E é um dos jogos... É um dos jogos bons que a Atlus tem, né? Que, acho que a maioria, né? Mas Catherine, eu joguei o Classic. Tem o Catherine Fubari também. Eu joguei o Meu Deus do céu. Eu joguei o Classic e tem o Catherine Fubari também. O Catherine Classic, a gente tem 2 Catherines. E no Fubari a gente tem uma terceira menina. Catherine é um jogo que eu acho que é puzzle. Você basicamente dorme e acorda em um mundo onde você tem que puxar e empurrar blocos para subir a montanha e não morrer. É isso. Enquanto esses blocos vão caindo mais e mais. Tem que subir bem rápido. E é bem legal. Tem que jogar. Você pode jogar no PC, o Catherine Classic, ou jogar nos videogames Nintendo Switch, PS4, PS5, o Catherine Fubari. E ele é bem baratinho, às vezes fica R$30 no console. Eu só joguei o Classic até agora, mas eu pretendo jogar o Fubari no Switch, quando der. Próximo aqui, Mario Kart 64, que eu joguei no Nintendo Switch Online. Mario Kart 64 é um jogo... É um jogo com os gráficos bem mais simples do que os Mario Karts mais recentes, mas que eu me diverti muito mais do que, por exemplo, quando eu... Eita porra! Eu me diverti muito mais do que eu esperava. Porque, assim, o Mario Kart 64, eles fazem tem um campo, né? E o seu personagemzinho, ele é um PNG. E esse PNG vai mudando direções como se ele fosse um objeto 3D, né? Só que o jogo ele controla muito bem, velho. Não sei explicar. Ele é muito gostoso de jogar. E eu me diverti muito. Eu me peguei voltando pro jogo pra jogar de novo. E lembrando que eu só boto Mario Karts aqui quando eu já conquistei como é que fala? Os cilindradas com estrelinha dourada. É isso. Então tá aqui. Mario Kart 64 com estrelinha não, com troféuzinho dourado. Mario Kart 64 tá aqui. Jogue Mario Kart 64, nem que seja pelo emulador. Foi o que eu fiz, né? Que é emulador no Switch Online. Aqui. E eu joguei com, se não me engano, o Bowser. Da Drift nesse jogo, é muito bom. Front Mission Gun Hazard, que é um dos jogos que tem o design do Amano, que fez Dark Souls. Dark Souls. Que fez Final Fantasy, né? Que faz até hoje as logos de Final Fantasy. Aqui o design dele. Esse é um jogo de 2D, né? De ladinho assim. Que você controla um mecha. Você é um bichinho pequenininho e controla um mecha. Você pode sair desse mecha e voar pelo universo, pelo mapa. Ou você pode ir dentro desse mecha e atirar e usar seus aparatos. É um jogo muito bom. Não esperava que eu ia achar um jogo de Super Nintendo tão bom. Eu tava até com preconceito de jogar esse jogo, porque é de Super Nintendo, né? E dá uma certa... Não vou mentir, dá uma certa... um certo, como é que eu digo? Resistência a você voltar para jogos tão velhos, que podem ser datados. Mas esse aqui é, tipo, sensacional. Sensacional mesmo. Eu tenho que fazer fanart desse jogo, eu não tenho. Eu até lembrei que eu não fiz fanart desse jogo. E eu joguei ele no emulador. Como é o nome do emulador? Aqueles... que tem vários emuladores? RetroArch. Eu joguei ele no RetroArch aqui na Steam. Eu tenho fotos aqui? Tenho fotos aqui, sim. É um jogo muito bom. Eu recomendo. A história é muito boa. Eu vi pelo canal do Kogu, né? Que ele existia. Não sabia que existia esse jogo. E tem uma coisa muito engraçada nesse jogo. Que o Brasil, o time de dublagem... O time de legendagem ali que fez esse jogo colocou o Brasil como se fosse
Sport. O país Sport. Puta que pariu, com E. E-S-P-O-R-T-E. Sport. Aí, os caras são malucos aí. Enfim. Um jogo muito bom, recomendo que vocês joguem. Eu passei uns bons tempos jogando. Você pode dar upgrade nos seus mechas. Tem lojinha bem bonitinha. Tem... É tudo bom. A história é boa. É um jogo que não deixa a desejar de jogos novos. Eu acho que eu passei todo o tempo que eu tenho aqui no RetroArch jogando só esse jogo. Porque eu tenho 62 horas de RetroArch e eu só tenho print screen desse jogo. Então muito provável que eu joguei só esse. Próximo jogo. Metaphor ReFantazio. Você pode achar que... Metaphor tá no 9? Tem seus motivos, amigo. Tem motivos. Mas eu não lembro. Enfim, começando aqui. Metaphor ReFantazio. Acho que a gente não precisa ficar falando como o Metaphor é bom, né? É bom. É simplesmente bom. É uma evolução de todo o conceito que a gente tem em Persona e nos jogos da Atlus. Onde você tem ao mesmo tempo que uma batalha rápida e action e uma batalha tática muito divertida. Mas eu tenho meus problemas com Metaphor do mesmo jeito que todo mundo tem. Nenhum jogo é perfeito, né? E meus problemas com Metaphor começam quando chega a parte que não tem romance. Isso aí é inadmissível. Se ele tivesse romance, ele estaria no 10. O jogo fica dando indícios de romance, mas não deixa a gente ter romance. E tem também o problema do jogo... desperdiçar seu tempo, basicamente. Ele desperdiça muito do tempo que você está ali jogando, não fazendo nada dentro do encouraçado, que é um dos conceitos mais legais de todos para mim. Aquele encouraçado que corre, o Gauntlet Runner, né? Um dos conceitos mais legais. Eu sempre gostei muito desse conceito de você ter um veículo que também é a sua casa, né? Tipo um motorhome, só que, porra, é um motorhome supremo, cara. Não tem jeito. O jogo em questão de cultura, em questão de tudo no jogo é muito bom. O que eu achei ruim também foi que os animais que existem no jogo não foram muito bem apresentados. Mas é um jogo perfeito. Não sei se é um jogo perfeito porque tá no 9, né? Não é perfeito porque não tem um romance. Mas fora isso, ele é muito bom. E depois a gente tem Cult of the Lamb, que é um dos jogos que eu mais gosto, assim, em questão de roguelike. E ele mistura roguelike com um manejamento de vila, né? Que um city builder ali, enfim, é um jogo de... como é que fala? Não sei falar em português a palavra, management. Gerenciamento. E ao mesmo tempo é um jogo roguelike. Roguelite, né? Você volta e você tem alguns dos seus elementos ainda. Então, é um jogo muito bom. É um jogo engraçadinho. Eu lembro de comprar ele na pré-venda, no Switch. E logo que saiu, assim, já tava jogando ele. Tem problemas no Switch, claro, que é um jogo que no Switch ele roda inferior aos outros videogames. E no Switch, no começo, quando eu joguei, tinha um problema que quando você saía e voltava da sua vilinha, do seu culto, né? Alguns dos itens mudavam de lugar. Algumas das coisas que você colocava. Então isso era muito chato. Mas isso foi consertado. E agora isso não acontece mais. Eu tenho várias fanarts do jogo aqui. E é um dos jogos que eu mais gosto. Já zerei várias vezes. E hoje em dia dá pra jogar multiplayer também, né? Que é muito bom. E agora a gente vai pros nota 10. Os notas supremos. Os jogos mais supremos de todos. Começando por... Peraí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos. Começando por Bloodborne. Preciso explicar Bloodborne. Eu joguei Bloodborne de novo em 2024 no meu PS5. E joguei também a DLC, né? Que eu comprei a DLC. Eu só tinha um jogo antigamente. E continua sendo o jogo espetacular que eu tenho vários personagens de Bloodborne. Vou mostrar uma aqui que é a minha personagem que eu usei nessa jogatina. Eu espero ter mais no futuro, mais jogatinas, né? Temos aí agora um emulador de PS4 no PC que roda o jogo a 60 FPS, que é um erro gravíssimo da Sony, né? De não deixar esse jogo rodar a mais FPS ou não deixar esse jogo sair para outras
plataformas, né? Porque esse jogo tá preso no PS4, né? Ele não tem atualização PS5. Fora isso já poderia diminuir a nota do jogo, mas como eu gosto muito do jogo, ele continua sendo nota 10, mesmo com esses problemas. Ele tem uma diversidade de armas que pra mim é muito boa, porque mesmo sendo poucas, a maioria das armas tem duas formas e são bem engenhosas. Tudo é muito legal no jogo. O que Lies of P não faz, em questão de te dar medo, esse faz. Esse jogo é basicamente um jogo de terror. O tempo todo você fica tenso. Enfim, Bloodborne. Stardew Valley tá aqui também. Eu zerei Stardew Valley ano passado, com o Liléu, jogando cada um. A gente divide a fazenda em duas e cada um com o seu dinheiro faz sua fazenda prosperar e a gente vai se ajudando. Stardew Valley não tem muito o que falar, né, gente? Joguinho de fazenda melhor que basicamente todos os Harvest Moon até então. Eu também zerei Persona 3 Reload no PS5. Persona 3 Reload, inclusive pra mim, ficou superior ao Metaphor em questão de modelos 3D, né? É muito melhor. O Metaphor não entendi o que aconteceu, porque no Persona 3 Reload eles fizeram muito bem. Você olha para os modelos 3D e você vê a expressão deles se mexendo. E até nas cutscenes fica muito bem feito. Já no Metaphor eu não senti isso. Não senti o trabalho tão grande nos modelos 3D. Então, Persona 3 Reload pra mim tá acima de Metaphor. Apesar de que eu acho as dungeons de Metaphor melhores. Além de que as músicas de Persona 3 Reload pra mim ficaram muito gravadas na minha mente, enquanto de Metaphor só ficou na minha mente a música tema ali das batalhas, né, que é o monge fazendo rap. Então tá aqui, Persona 3 Reload tem fanart. 13 Sentinels Aegis Ring, que é um jogo de, digamos que é tático, não sei explicar direito como é esse jogo. Esse jogo aqui, ele tem uma história de... Rapaz, não sei nem se eu posso falar isso sem dar spoiler. Enfim, esse jogo tem história incrível. É tipo assim, é muito louca a história desse jogo. Você tem que jogar pra ver. Você tem que jogar pra ver, cara. É um jogo de mecha. É um jogo de mecha, só posso te dizer isso. E também é uma visual novel. Você controla... Tem muitos personagens. Mas assim, jogue. Tem que ter um inglês bom pra jogar esse jogo, viu? Depois a gente tem Elden Ring. Elden Ring, né, gente? Vou ficar explicando o que é Elden Ring aqui. Os fanarts de Elden Ring aqui, ó. Várias fanarts de Elden Ring. Personagens de Elden Ring aqui também, ó. Vários. Eu tive várias aventuras em Elden Ring. Eu tenho em Elden Ring 347 horas no PC. E no PS5 eu também tenho muitas e muitas horas. Eu cumpri ambos com a DLC em ambos os videogames. No caso o PC e o PS5. E eu espero comprar no Switch 2 quando eu tiver um também. Elden Ring, pô. Elden Ring. Amigo, Elden Ring. Próximo. Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild. Tá aqui, todos os jogos mais incríveis de todos. Como é que eu vou ficar explicando o que é Zelda Breath of the Wild? Você sabe o que é Zelda Breath of the Wild. Tá aqui as fanart aqui. E eu tenho uma coisa com Zelda Breath of the Wild que eu acho que é muito melhor do que o Zelda Tears of the Kingdom. Que é... Eu sinto em Breath of the Wild que eu tô em casa. Em Tears of the Kingdom eu sinto que eles tentaram muita coisa ali. Tipo, claro, é melhorado, mas eu não sinto mais o sentimento de que eu tô em casa. Não sei porquê. Próximo, Sekiro. Sekiro, vou mentir pra vocês, gente. Sekiro é o meu Souls. Tem gente que diz que Sekiro não é Souls, né? Favorito. É o que tem a melhor cadência. É o que tem... gente, Souls é pelo combate, né? E Sekiro faz isso muito bem. Tem personagens muito bons. E é isso aí. Jogue Sekiro. Sekiro tem no PC. Tem no Play, né? Que eu joguei. Que eu tenho no Play. Eu posso fazer aqui uma run de Sekiro fazendo live. O que você acha? Eu não tenho fanart de Sekiro. Tenho que fazer. Tenho que tomar vergonha e fazer. Eu tenho... Sekiro é muito bom. Não sei mais o que dizer sobre Sekiro.
Jogue Sekiro. É muito bom. É muito bom. É o Souls-like mais legal. E Elden Ring. Shadow of the Erdtree, que tá aqui no último, porque eu contabilizei Elden Ring como um Shadow, como um jogo diferente, porque ele foi lançado muito depois, né? E eu joguei, o que eu joguei menos de todos aqui foi esse daqui, mas ele é uma DLC nota 10, né? Fazer o quê? Tem seus problemas, como por exemplo, você entrar na DLC sem cutscene, mas é quase um outro jogo, gente. O Miyazaki chegou e falou que essa DLC vai ser do tamanho de Lingrave. E aí lançou uma DLC do tamanho de uns 3 continentes. É isso. Botou pocando. Ainda lançou o Mesmer, que é um dos caras mais pica, né? Ó o Mesmer aqui, ó. Tem várias DLC, ó. Tem várias fanart do Mesmer. Olha aí. Deu tempo de botar tudo? É isso, gente. Esses foram os jogos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 jogos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, fala aí quais jogos você quer ouvir mais e quais vocês gostam mais e por que vocês odeiam minha opinião e é isso aí. E o que eu não dei opinião direito e tchau!